Era um domingo ensolarado de setembro de 2024, e a mansão de Ricardo Lima, localizada em uma área nobre da cidade, brilhava sob a luz dourada da tarde. O imponente edifício, de fachada branca e acabamentos modernos, era um reflexo de sua vida de excessos. Decorada com móveis de alto luxo, obras de arte que só os milionários conheciam, e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade, a casa era uma fortaleza que representava não apenas o sucesso de Ricardo no mercado imobiliário, mas também o seu distanciamento das realidades cotidianas e das verdadeiras emoções. Ricardo Lima, um homem de 42 anos, estava sentado em uma das poltronas de couro mais caras do salão principal, aparentemente despreocupado com o peso de sua fortuna de 500 milhões de euros. Seu cabelo perfeitamente arrumado, camisa de seda e relógio de marca chamavam a atenção de qualquer um que entrasse na mansão. Mas naquela tarde, sua expressão estava longe de ser tranquila. Seus olhos estavam fixos em um projeto que, embora absurdamente simples para alguém da sua posição, parecia ter um valor emocional inestimável para ele. Era difícil acreditar que um homem como Ricardo, um magnata do mercado imobiliário, estivesse pensando em algo tão peculiar como a escolha de uma nova mãe para seu filho. Mas a verdade era que, após o divórcio conturbado com sua ex-esposa, Clara, há 2 anos, Ricardo se via perdido na tarefa de criar Pedro, seu único filho de 6 anos. Pedro, embora adorasse o pai, sentia a falta da mãe, e frequentemente se queixava da ausência de uma figura materna em sua vida. Ricardo acreditava que ele poderia resolver essa situação de forma prática e, claro, com sua típica mentalidade de empresário, acreditava que a melhor solução para um problema seria uma escolha estratégica. Ele decidiu então que Pedro escolheria sua nova mãe, mas não seria uma escolha qualquer. Ele contrataria 5 das modelos mais cobiçadas do mundo para disputar de forma quase surreal o posto de nova mãe do menino. Essas mulheres não eram apenas bonitas, eram figuras intocáveis, desejadas por todos e aparentemente perfeitas para o papel. Loiras altas e esguias, todas eram modelos profissionais que tinham, de alguma forma, um currículo impressionante de conquistas no mundo da moda. Elas estavam lá dentro da mansão de Ricardo, aguardando o momento em que seriam apresentadas ao menino Pedro. As 5 mulheres estavam impecavelmente vestidas, com roupas de grife, maquiagem impecável e sorrisos perfeitamente ensaiados. A tarefa era simples. Pedro, de uma forma instintiva, escolheria a mulher que ele sentisse que poderia ser sua nova mãe. Ricardo estava confiante de que ele, ou qualquer outra pessoa, com um mínimo de discernimento, escolheria uma das mulheres deslumbrantes. Afinal, como alguém poderia resistir a tanta beleza e glamour? Enquanto as modelos estavam posicionadas, cada uma delas com uma postura elegante e convidativa, Pedro estava em outro cômodo da casa, sendo cuidadosamente preparado por Rosa, a funcionária da casa, uma mulher simples de 35 anos, que trabalhava como empregada e cuidadora de Pedro desde que ele era apenas um bebê. Rosa não tinha as características estonteantes das modelos contratadas, mas era profundamente amorosa e dedicada ao menino. Ela cuidava de Pedro como se fosse seu próprio filho, muitas vezes passando mais tempo com ele do que o próprio pai. Rosa era uma mulher de origem humilde, com cabelos castanhos curtos e um sorriso gentil, mas naquele momento ela não sabia o que pensar. O que deveria ser apenas mais um dia de trabalho para ela se tornaria, sem querer, o centro de uma virada inesperada. Ela estava observando a cena de longe, do corredor, sem querer chamar atenção, com o coração apertado ao ver as modelos sendo cuidadosamente arrumadas e ajeitadas para o evento, uma situação que parecia mais um desfile de modas do que uma escolha afetiva. Ricardo chamou Pedro para a sala onde as mulheres estavam. O pequeno Pedro, com sua curiosidade infantil e uma inocência que ainda o tornava imune aos jogos e artifícios do mundo adulto, entrou de mãos dadas com Rosa. Ele ainda estava de pijama, o que tornava a cena ainda mais estranha. O contraste entre sua pureza e o luxo ao seu redor era palpável. "Pronto, meu filho. Escolha a sua nova mamãe", disse Ricardo com uma voz cheia de confiança.
Ele apontou para 5 mulheres que estavam alinhadas, suas posturas e olhares preparados para agradar. Pedro olhou para elas, sem demonstrar nenhuma reação, apenas observando com um olhar curioso e sem pressa. As modelos sorriam para ele, se aproximando para mostrar o melhor de si. Elas já estavam acostumadas a serem desejadas, a serem o centro das atenções, e cada uma delas acreditava que tinha algo único a oferecer. No entanto, Pedro parecia distante, como se não estivesse focado nas mulheres à sua frente, mas sim em algo mais profundo. A sala estava cheia de tensão. Ricardo estava ansioso, já imaginando qual mulher Pedro escolheria. Ele achava que a escolha seria óbvia, que Pedro escolheria uma das modelos como qualquer criança faria. Mas, no entanto, o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. Pedro, com a mesma calma infantil que possuía, virou-se para Rosa, que estava ainda no corredor, apenas observando sem saber ao certo o que fazer. O menino levantou o dedo pequeno e apontou diretamente para ela. "Quero ela como mamãe", disse Pedro com sua voz suave, mas cheia de certeza. A sala inteira ficou em silêncio. Um silêncio quase desconfortável. As modelos olharam uma para as outras confusas, tentando entender o que acabara de acontecer. Ricardo, por sua vez, ficou completamente atônito. Ele não sabia se estava ouvindo direito. Como assim, Rosa? A mulher simples, de uniforme, que ele pagava para cuidar de seu filho? Como poderia ele ter escolhido alguém tão fora do esperado? Rosa ficou paralisada. Seu coração disparou, mas ela não sabia se deveria se aproximar, se deveria ficar onde estava. Era um momento de total insegurança e, ao mesmo tempo, uma enorme gratidão e surpresa. Ela, que sempre se dedicou a Pedro, agora via que ele a via de uma forma que ela nunca imaginara. Para ela, Pedro era apenas um menino, mas naquele instante ele a havia escolhido, de uma forma que nenhuma outra mulher poderia competir. Ricardo, por sua vez, tentava disfarçar a surpresa, mas sua mente estava a mil. Ele não sabia o que fazer com aquilo. A ideia de uma funcionária simples, sem qualquer glamour, tomar o lugar de uma das modelos era um golpe em sua visão de mundo. Ele se preparou para discutir a escolha, talvez tentar convencer Pedro de outra forma, mas algo em seu coração se rebelava contra a ideia de forçar algo que o filho já havia decidido. No fundo, Ricardo sabia que algo em sua relação com Pedro estava quebrado. Ele havia tentado preencher o vazio deixado pela mãe de Pedro com uma ideia absurda, sem perceber que o que seu filho realmente precisava era de alguém que o amasse de forma genuína, sem interesses, sem convenções. E foi ali, naquele momento, que o plano insensato de Ricardo se transformou em algo que ele jamais imaginou. A verdadeira escolha de Pedro estava em algo simples, algo que ele, Ricardo, não conseguia ver. Rosa Oliveira, com seus 28 anos de vida, era uma mulher que carregava em si uma história simples e marcada pela luta, mas também pela humanidade e carinho. Nascida em um pequeno vilarejo do interior de São Paulo, onde as ruas de terra e as casas de tijolos aparentes formavam o cenário cotidiano. Ela cresceu com o pé no chão, entendendo desde cedo a importância de estar ao lado das pessoas e de fazer a diferença, mesmo que pequena, na vida dos outros. Sua mãe sempre lhe dizia que o coração é o que vale. E foi com esse lema que ela veio parar na mansão de Ricardo Lima, em busca de um emprego que garantisse uma vida melhor para ela e sua filha, Letícia, de 4 anos. Rosa não possuía luxo em sua vida. Não usava roupas de marca nem mesmo maquiagem, preferindo manter seu visual simples, com os cabelos castanhos e curtos amarrados em um coque prático. Seu uniforme da casa, com o logotipo discreto de uma empresa de limpeza que fornecia o serviço, era seu único traje diário. A modéstia era sua marca registrada, e ao contrário de muitas pessoas que buscavam impressionar, Rosa se dedicava ao que tinha, o amor e a atenção genuína. Quando entrou na mansão de Ricardo Lima, sabia que o mundo ali seria muito diferente do que conhecia. A mansão era colossal e o luxo parecia exagerado, com detalhes deslumbrantes em cada canto. Mas o que mais chamou sua atenção e também a tocou foi Pedro, o filho de Ricardo. Desde o primeiro dia em que o conheceu, ainda um garoto de apenas 4 anos, Rosa se sentiu instintivamente conectada com ele.
Era uma relação mais do que apenas profissional. Ela via um menino triste, órfão da figura materna, perdido no brilho de um mundo que ele não compreendia totalmente. Isso mexia com ela. Ao contrário de outros empregados da casa, que tratavam Pedro com uma frieza quase distante, Rosa se aproximou dele de forma calorosa, com palavras suaves e um olhar atento. Lembrava-se da própria infância, em que sua mãe, com todo o esforço do mundo, se dedicava a ela e seus irmãos, mesmo quando as dificuldades financeiras pareciam impossíveis de superar. Ela se tornaria então para Pedro mais do que uma funcionária, um refúgio. Conversava com ele, dava-lhe conselhos sinceros e até o fazia rir com suas histórias improvisadas de fadas e animais encantados. Lembro-se de como Pedro se animava quando ela contava aquelas histórias. Seu rosto iluminado, os olhos brilhando como se ele tivesse encontrado um novo mundo nas palavras de Rosa. Rosa passava horas com Pedro, seja organizando sua rotina, seja brincando com ele no jardim, ou mesmo ajudando-o com os deveres de casa. Era algo simples, mas essencial. Ela sabia o quanto aquilo significava para o menino, sabia que ele sentia a falta da mãe. E talvez, de alguma forma, ela preencheu esse vazio sem saber. Ela o tratava como uma criança normal, com afeto e dedicação. Para ela, ele não era o filho do magnata, o garoto rico e privilegiado. Ele era apenas Pedro, o menino com o coração inquieto que precisava de alguém para confiar. O que Rosa nunca imaginou, no entanto, era que esse vínculo, por mais puro e profundo que fosse, a colocaria em uma situação tão incomum. Quando Ricardo Lima decidiu organizar sua absurda seleção de mães, ela não esperava ser parte da equação. Era uma situação desconfortável para ela. Ela não era modelo, não tinha a aparência radiante ou o glamour das mulheres contratadas para esse propósito, mas não pensava nisso de imediato, até que o plano de Ricardo se tornou uma realidade incômoda, e ela se viu no centro de um cenário impensável. As 5 mulheres loiras e deslumbrantes estavam na mansão para um propósito simples e grotesco: competir pela atenção de Pedro. Rosa sabia que isso era algo bizarro e que nada do que estava acontecendo ali tinha qualquer tipo de fundamento emocional genuíno. Ela sentia uma ponta de tristeza por perceber que, aos olhos de Ricardo, nenhuma dessas mulheres seriam mais do que troféus de aparência, símbolos de status. Enquanto isso, ela, com seu uniforme simples, estava ali para cuidar de Pedro, mas jamais imaginaria que ele pudesse escolher alguém como ela. E não uma das mulheres perfeitas para o papel de mãe que o pai tanto desejava. O clima estava tenso e Rosa mal sabia o que fazer. Ela assistia com os braços cruzados e o coração apertado da porta do corredor, como se estivesse em uma posição desconfortável, observando uma cena que não se sentia à vontade para participar. Por um lado, sentia-se indesejada ali. Por outro, não queria deixar Pedro sozinho nesse momento tão estranhamente manipulativo. Ele, tão inocente e puro, estava ali sendo colocado à prova de uma forma que não fazia sentido algum. Quando o momento chegou e Ricardo pediu para Pedro fazer sua escolha, Rosa sentiu o estômago revirar. Ela sabia que Pedro provavelmente faria uma escolha entre as mulheres elegantes, como qualquer criança faria. O que ela não sabia era que, no fundo, Pedro já havia feito sua escolha muito antes. Não era sobre a beleza, não era sobre status ou riqueza, era sobre quem a tratava com amor genuíno. Quero ela como uma mãe, foi o que Pedro disse, apontando para Rosa. Nesse momento, um calafrio percorreu a espinha de Rosa. Ela olhou para o menino com os olhos marejados, tentando controlar a emoção que quase a sufocou. Ela não sabia o que fazer. Estava totalmente fora de sua zona de conforto. Nunca imaginou que Pedro a veria dessa maneira. Afinal, ela não passava de uma funcionária, uma mulher simples e sem o brilho das modelos contratadas. Mas ao olhar para o rosto de Pedro, ela viu algo mais. Um pedido de carinho genuíno, uma confiança que ela nunca imaginara que fosse depositada nela. Naquele instante, ela não estava apenas cuidando de Pedro. Ela era, para ele, uma figura essencial. Ricardo ficou completamente em choque, sem palavras.
Ele olhou para a cena com descrença, sem saber o que dizer ou fazer. Como poderia seu filho escolher Rosa, alguém que ele via apenas como uma funcionária? Ele tentou mascarar o desconforto, mas seu olhar traía a frustração. Ele acreditava que seu plano estava fadado ao sucesso, mas nada o preparara para essa revelação inesperada. Rosa sabia que esse momento mudaria tudo. Ela não sabia se estava pronta para ser a nova mãe de Pedro, mas algo em seu coração dizia que ela não poderia recuar. Ela já o amava, e agora era mais do que um simples ato de carinho. Era uma responsabilidade emocional que ela não poderia mais negar. Pedro a olhava com os olhos brilhando, esperançoso, com a mesma confiança que ela sempre lhe ofereceu. E foi nesse olhar que Rosa percebeu que talvez a única coisa que realmente importasse naquela casa não fosse o glamour ou o status, mas o amor simples e verdadeiro que ela sempre teve para dar. Ela sabia que a verdadeira maternidade nunca seria sobre um título ou um papel social, mas sobre a entrega e a dedicação do coração. E agora ela tinha a oportunidade de ser a mãe que Pedro realmente precisava. Ricardo Lima sempre acreditou que a felicidade de seu filho Pedro era algo que poderia ser adquirido, como qualquer outro bem material. Para ele, o sucesso no mundo dos negócios significava que seu filho deveria viver cercado de luxo e ostentação. Ele, que havia se dedicado incansavelmente a construir um império imobiliário, via em sua riqueza a chave para proporcionar tudo o que Pedro poderia desejar: brinquedos caros, escolas de prestígio, roupas de grife, tudo o que um garoto como ele merecia. No entanto, o que Ricardo nunca percebeu, ou talvez nunca quis perceber, é que seu filho não precisava apenas de coisas caras. Ele precisava de algo muito mais profundo, algo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar: amor genuíno, atenção verdadeira e uma conexão emocional que transcendesse o status social. Ricardo sempre foi um homem calculista, imune às emoções e preocupado apenas com resultados. Sua vida, desde o início de sua carreira, foi marcada por uma busca incessante por mais dinheiro, mais poder, mais reconhecimento. Ele nunca havia aprendido a lidar com os aspectos mais sutis e complexos das relações humanas. O amor, para ele, era uma abstração distante, algo que ele acreditava ser um luxo que apenas os outros, os menos ocupados com a carreira e o dinheiro, podiam se dar ao luxo de explorar. Quando Pedro foi deixado por sua mãe, Clara, o que mais preocupava Ricardo era como manter seu filho bem no sentido material. Se Pedro não tivesse a figura de uma mãe, ele se compensaria contratando mulheres bonitas, educadas, da mais alta classe social, que poderiam preencher o vazio de uma forma mais funcional e sem envolver complicações emocionais. O plano de Ricardo para encontrar uma nova mãe para Pedro era, para ele, uma ação lógica, simples e eficaz. O que poderia ser mais sensato do que permitir que seu filho escolhesse entre um grupo de mulheres lindas e sofisticadas? Elas eram como produtos valiosos e sem defeitos, mais do que qualificadas para o papel de mãe. Era uma escolha óbvia, pensava Ricardo. Se Pedro escolhesse uma dessas mulheres, o que ele poderia mais desejar? Elas representavam tudo o que ele acreditava ser importante: beleza, classe, educação e, claro, status. Se Pedro tivesse que viver sem uma mãe, ele, Ricardo, garantiria que ele estivesse cercado apenas pelo melhor que o dinheiro pudesse comprar. Mas tudo desmoronou no momento em que Pedro, com a simplicidade de uma criança, escolheu Rosa. O silêncio na sala após a decisão foi ensurdecedor. Ricardo, que havia construído sua vida em torno de decisões racionais e impessoais, estava completamente atordoado. Como poderia seu filho, tão inocente e desprovido de qualquer visão crítica do mundo, escolher uma mulher simples, sem o glamour das outras, sem o status e a educação que ele acreditava essenciais para ser uma mãe adequada? Rosa, uma mulher comum, sem o refinamento das modelos contratadas, foi escolhida por Pedro com uma certeza que desafia a lógica de qualquer um. Ela não era uma profissional da moda, não tinha o porte de uma celebridade, e seu uniforme de empregada doméstica
parecia destoar completamente do ambiente de luxo da mansão. Era impossível para Ricardo entender essa escolha. Ele sentia uma frustração crescente, uma raiva silenciosa que se acumulava em seu peito. Como seu filho, tão impressionável, poderia ignorar todas as mulheres bonitas e sofisticadas à sua volta para escolher alguém que ele via apenas como uma funcionária? Ricardo não sabia o que fazer. Parte dele queria questionar Pedro, forçar a mudança de sua escolha, mas havia algo em seu coração que o detinha. Era um dilema interno que ele nunca havia experimentado antes. Ele tentou disfarçar sua frustração, mas o desconforto em seu rosto era evidente. Ele olhou para as modelos tentando buscar algum sinal de apoio nelas, mas elas também estavam atônitas, sem saber o que fazer em um cenário que parecia mais uma tragédia do que uma competição. Pedro, filho, você tem certeza? Ricardo perguntou, tentando disfarçar o cansaço que tomava conta de sua voz. Ele queria acreditar que o garoto estava apenas fazendo uma escolha momentânea, algo sem importância. Não quer escolher uma das mulheres aqui? Olha, elas são muito bonitas, têm muito a oferecer. Elas são... Pedro o interrompeu, olhando para ele com uma sinceridade pura, que mais uma vez surpreendeu Ricardo. Eu quero Rosa, papai. Ela é a minha mamãe. Aquilo foi um golpe em cheio. Ricardo sentiu uma pressão em seu peito, como se o ar tivesse se tornado espesso. Sua mente estava em choque, tentando processar o que acabara de ouvir. Ele sabia que não podia forçar Pedro a mudar de opinião, mas também sabia que a escolha de seu filho era algo que ele não conseguia aceitar. Não conseguia entender. Não conseguia ver a lógica por trás disso. As modelos, que inicialmente estavam empolgadas e preparadas para competir pela atenção de Pedro, agora se encontravam em um estado de confusão total. Algumas tentaram se aproximar do garoto, tentando capturar seu olhar, como se fosse possível conquistar um pedaço de sua atenção, mas Pedro se manteve firme em sua escolha. Ele nem sequer os olhava direito. O pequeno garoto estava apenas interessado em uma pessoa, Rosa. Enquanto isso, Rosa, com seu coração acelerado, tentava controlar as emoções. Ela olhou para Pedro com um sorriso gentil, tentando transmitir a ele a certeza de que, se fosse necessário, ela faria o que fosse preciso para continuar ao seu lado. Mas, ao mesmo tempo, ela estava ciente de que o que acabara de acontecer ali era algo que poderia mudar tudo em sua vida. Ela não sabia se estava pronta para assumir essa responsabilidade, mas o olhar de Pedro, cheio de confiança, a fazia se sentir capaz de enfrentar qualquer coisa. Ricardo, no entanto, não conseguia ver isso. Ele estava em um turbilhão emocional. Seu mundo, baseado em dinheiro e poder, tinha sido desafiado por uma simples criança e uma mulher que ele considerava irrelevante. Ele olhou para Rosa, sua frustração se transformando em uma forma de raiva silenciosa. Como alguém tão simples, tão comum, poderia ser a escolha de seu filho? Ele começou a se questionar. Será que tinha perdido de vista o que realmente importava? Será que, em sua busca incessante por mais, tinha esquecido o essencial? À medida que as horas passavam, a tensão na casa aumentava. Ricardo tentava lidar com a situação internamente, mas a verdade é que ele não conseguia encontrar uma saída. Ele estava preso entre o orgulho de sua riqueza e o amor incondicional de seu filho. Sua mente estava dividida, tentando justificar sua própria frustração, mas não conseguia. A resposta de Pedro o havia desafiado de uma maneira que Ricardo nunca havia imaginado. Ela o forçava a olhar para si mesmo, para as suas próprias falhas, para as suas próprias escolhas. E isso, para alguém como Ricardo, que sempre acreditou que a vida poderia ser controlada com dinheiro e poder, era uma das lições mais difíceis que ele já teve que aprender. A noite havia caído sobre a mansão de Ricardo Lima, e a casa, que durante o dia parecia vibrar com a energia das atividades e da ostentação, agora estava mergulhada em um silêncio desconcertante. Ricardo caminhava pela mansão, os ecos de seus passos soando vazios nas vastas salas de mármore. O peso da frustração ainda o consumia. Nunca em sua vida algo o havia desafiado tanto quanto o comportamento de seu filho naquele domingo. A escolha de Pedro, aquela decisão simples e despretensiosa,
Havia mexido com sua percepção do mundo de uma maneira que ele não conseguia compreender totalmente. Ricardo sabia que precisava entender melhor o que havia acontecido. Não podia continuar vivendo em uma bolha onde ele controlava tudo com o peso do dinheiro e do status. Ele havia sido confrontado com algo que estava além de suas forças, algo que o desafiava a olhar para dentro de si mesmo. Algo que, de certa forma, o fazia sentir uma vergonha que ele não sabia como lidar. Foi então que ele decidiu procurar Rosa. Ela estava no final do turno, limpando a cozinha com movimentos meticulosos e mãos trêmulas. O cansaço era evidente em seu rosto, mas havia também uma determinação silenciosa nos seus olhos. Rosa sempre foi assim, alguém que fazia o trabalho que lhe era atribuído com uma dedicação silenciosa e uma atenção aos detalhes que poucos percebem. Mas naquele momento, com a decisão de Pedro ainda ecoando em sua mente, Ricardo queria entender mais sobre aquela mulher que ele via como uma simples funcionária, mas que por um motivo inexplicável havia conquistado a confiança de seu filho. Ele a encontrou na cozinha, a luz suave das lâmpadas de teto iluminando seu rosto cansado. Ela olhou para ele, surpresa, mas sem medo. Havia algo na maneira como ela o observava, algo que Ricardo não soubera identificar antes. Sem dizer uma palavra, ele fez um gesto com a mão, indicando que ela se sentasse à sua frente. Rosa, preciso que você me fale sobre você, disse Ricardo, a voz mais suave do que o habitual. Ele estava cansado de tentar manter a fachada de homem impassível. Algo dentro dele parecia clamar por uma verdade que ele ainda não entendia. Rosa hesitou por um momento, mas algo na sinceridade do olhar de Ricardo a fez entender que ele não estava ali para acusá-la, mas para ouvir. Ela respirou fundo e, com uma voz tranquila, começou a compartilhar sua história, como se as palavras fluíssem de dentro de um lugar profundo que ela raramente se permitia visitar. Eu cresci em um vilarejo pequeno, no interior de São Paulo. Perdi meus pais muito jovem. Tinha apenas 12 anos quando eles morreram em um acidente. Desde então, fui criada por meus avós, mas as condições da minha família nunca foram fáceis. Quando fiz 18 anos, decidi sair de casa. Eu sabia que para conseguir algo melhor para minha filha e para mim, precisava buscar uma vida diferente. Vim para a cidade sem saber ao certo o que ia encontrar, mas tinha a esperança de que poderia trabalhar e dar uma vida melhor para ela. E aqui estou. Ricardo a ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele nunca soubera de sua origem, nunca soubera o que se passava por trás daquele sorriso simpático que ela sempre mantinha, mesmo nos dias mais difíceis. Ele notou a tristeza no olhar de Rosa enquanto falava sobre sua infância, mas também a força, uma força silenciosa que havia moldado sua vida. Eu comecei como empregada doméstica em várias casas, continuou Rosa, com a voz carregada de nostalgia. Mas, ao contrário de outras pessoas, nunca vi meu trabalho como algo abaixo de mim. Sempre achei que, se eu me dedicasse de verdade, poderia fazer a diferença na vida das pessoas. E quando comecei a trabalhar aqui, percebi que Pedro precisava de alguém que não o tratasse como um filho de rico. Ele precisava de alguém que fosse genuíno com ele, que se importasse de verdade, não pelo dinheiro, mas porque queria vê-lo bem. Então, eu sempre tentei ser mais para ele do que apenas uma funcionária. Ricardo, que até aquele momento não conseguia ver nada além de um papel de empregada nas pessoas como Rosa, começou a perceber algo diferente. A forma como ela falava de Pedro, a dedicação e o amor que ela demonstrava pelo menino, era algo que transcendia qualquer expectativa que ele tivesse de um funcionário. Ela não estava ali apenas para ganhar um salário ou para cumprir uma obrigação. Ela estava ali porque, de algum modo, ela sentia que precisava estar ali. Era uma responsabilidade que ela tomava para si com o coração aberto, sem nenhuma recompensa financeira que pudesse compensar a profundidade de sua dedicação. Rosa continuou, os olhos um pouco marejados, mas com firmeza. Eu sei que meu lugar é como empregada, Senhor. Eu sei onde estou. Não tenho a educação que as mulheres que o Senhor contratou têm, não tenho a beleza delas, e não tenho o status que elas representam. Mas o que eu tenho, e isso eu sei de coração, é o amor por Pedro.
Ele é meu protegido, ele é como um filho para mim. Não importa o que o senhor pense ou diga. Eu me importo com ele, com o que ele sente. Eu só quero vê-lo feliz, de verdade. Ricardo a observou com mais atenção agora, como se pela primeira vez visse a mulher diante dele, não como uma empregada, mas como alguém com uma humanidade que ele sempre soubera que existia, mas que nunca se permitira enxergar. Ele percebeu que o que ela dizia estava impregnado de uma sinceridade que ele raramente via em suas próprias relações. Como ele poderia ter ignorado isso por tanto tempo? Você... Ricardo pausou, tentando encontrar as palavras certas. Você realmente acredita que pode ser mãe para ele? Quero dizer, você entende o que isso significa, não é? Ele é meu filho, e você... Você não tem o que é necessário para ser a mãe dele. Rosa sorriu, um sorriso que, para Ricardo, parecia carregar uma sabedoria silenciosa. Eu entendo o que é ser mãe. Não é sobre títulos ou status. Não é sobre um cargo. Ser mãe é cuidar. É estar lá para ele quando ele precisar. Não é sobre o que você tem ou o que você é, mas sobre o que você dá. E no caso de Pedro, o que ele precisa é de amor verdadeiro, não de aparências. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele tentava raciocinar, mas suas palavras não faziam mais sentido diante da sinceridade de Rosa. O que ele estava ouvindo era tão simples, mas tão difícil de aceitar. Talvez para alguém que passou a vida inteira buscando a perfeição no material, fosse impossível compreender como o amor verdadeiro poderia ser tão simples. Mas ali, naquela conversa, ele sentiu algo que ele nunca sentira antes. Uma mudança, uma revelação, uma abertura. Eu não sei o que dizer, admitiu Ricardo, os olhos marejados de uma emoção que ele raramente mostrava. Nunca imaginei que um dia eu pensaria sobre isso dessa forma. Eu sempre pensei que poderia dar tudo o que ele precisasse, mas talvez o que ele realmente precise não possa ser comprado. Rosa o olhou com compreensão. Ela sabia que para um homem como Ricardo, aquilo não seria fácil. Mas, ao menos naquele momento, ele estava disposto a ouvir. E para ela isso já era um grande passo. É tudo o que ele precisa, senhor, disse Rosa, sua voz suave e firme. Ele só precisa de alguém que o ame, sem expectativas, sem interesses. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre as palavras de Rosa. Pela primeira vez, ele sentiu o peso das suas próprias escolhas e percebeu que, talvez, o amor não fosse algo que ele pudesse comprar. Ele começava a entender que a verdadeira conexão com Pedro não viria do luxo ou das aparências, mas de algo muito mais profundo, e algo que ele jamais havia dado valor. As semanas que se seguiram ao encontro revelador entre Ricardo e Rosa foram marcadas por uma profunda reflexão. Ricardo, que havia construído sua vida sobre os pilares do status, poder e riqueza, encontrou-se em um labirinto de pensamentos que desafiavam sua visão de mundo. Pela primeira vez, ele se viu forçado a questionar a natureza das suas próprias crenças, do que realmente importava na vida, e, acima de tudo, o que Pedro realmente precisava para ser feliz. A relação de Ricardo com Pedro nunca foi fácil. Ele sempre acreditou que, ao proporcionar tudo o que o dinheiro poderia oferecer, brinquedos caros, viagens ao exterior, escolas de elite, estava cumprindo seu papel de pai. Mas a decisão de Pedro, a escolha por Rosa como sua mãe, havia aberto uma fenda em sua percepção. Não era o que ele tinha ou o que poderia oferecer materialmente que importava. Pedro não estava interessado nas mulheres elegantes e bem-sucedidas que ele havia contratado. Ele não via status ou luxo. Ele via em Rosa algo muito mais valioso: o amor genuíno, a atenção, a preocupação diária. Ricardo sabia, agora, que esse amor não poderia ser comprado. E por mais que o incomodasse, ele entendia que, em muitos aspectos, ele havia falhado como pai. Ele sentia um peso crescente dentro de si, como se o mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. Rosa, uma mulher simples, sem os adornos do dinheiro ou da fama, havia feito por Pedro mais do que ele, com toda a sua fortuna, poderia ter feito. Ela era a mãe que Pedro precisava, não por status ou imagem, mas por algo muito mais profundo: a sinceridade do amor.
Foi com esses pensamentos que Ricardo começou a formular uma ideia, uma proposta que ele sabia que mudaria tudo. Não apenas para ele, mas para Rosa, e mais importante ainda, para Pedro. Ele sabia que seu orgulho e suas falhas ainda precisavam ser superados, mas havia algo claro agora. A verdadeira família que Pedro merecia não poderia ser formada através de aparências, mas de uma base sólida, construída com amor, mesmo que esse amor fosse algo que eles teriam que aprender a cultivar. Ricardo sentiu que precisava fazer uma escolha para dar a Pedro a vida que ele realmente merecia, uma vida cheia de cuidado e presença. Foi isso que o levou a preparar a proposta que ele sabia seria um grande risco para todos os envolvidos. No final de uma tarde silenciosa, Ricardo procurou Rosa. Ele a encontrou na cozinha, como sempre, arrumando os utensílios e limpando a bancada. Era uma cena comum, mas naquele momento parecia que a casa inteira estava observando a cena silenciosa que se desenrolava. Rosa levantou os olhos quando o ouviu entrar, surpresa por vê-lo ali naquele horário, sem a pressa usual dos compromissos de negócios. Rosa, começou Ricardo com uma voz calma, mas carregada de uma seriedade que ela ainda não conhecia nele. Quero conversar com você sobre algo importante. Rosa o olhou com cautela, mas também com uma curiosidade crescente. Havia algo diferente em sua postura, algo que ela não conseguia identificar imediatamente. Ricardo nunca havia sido alguém que expressasse seus sentimentos abertamente. Ele sempre parecia estar no controle, sempre distante das questões do coração. Mas algo nele havia mudado. Ela podia perceber. Ele se aproximou e, por um momento, olhou para ela, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu não sei se você percebeu, mas durante essas semanas, algo se transformou dentro de mim. Algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Ele fez uma pausa, as palavras pesando sobre ele. Pedro me fez perceber que ele não precisa de mais coisas materiais. Ele precisa de algo que eu não pude dar a ele. Ele precisa de uma família. E você, Rosa, se tornou a figura materna que ele tanto procurava. Rosa sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a calma. Ela não sabia exatamente para onde ele estava indo com aquelas palavras, mas algo nela já desconfiava da direção em que ele estava conduzindo a conversa. Era difícil de engolir, mas ela sabia que Ricardo estava, finalmente, começando a ver o que ela já sabia há muito tempo. Ricardo continuou, sua voz mais firme agora. Eu pensei sobre tudo isso, sobre o que Pedro precisa e sobre o que você tem feito por ele. Não há dúvida de que você é a mãe que ele escolheu e a mãe que ele merece. Eu quero fazer algo para garantir que ele tenha a estabilidade e a presença de uma família verdadeira. Eu proponho que nos casemos. Rosa ficou em silêncio. Sua mente estava em uma turbulência de pensamentos. Casar com Ricardo? Aquilo era tão inesperado quanto surreal. Ela sabia o que ele queria dizer, mas a ideia de um casamento sem amor, baseado apenas na conveniência para Pedro, a assustava. Ela não queria que Pedro crescesse em um ambiente onde o afeto fosse uma troca de favores ou uma obrigação sem sentimento genuíno. Ricardo viu a hesitação nos olhos dela e rapidamente tentou garantir. Eu sei que pode parecer um passo grande, mas acredite, eu não estou fazendo isso por mim. Não estou pedindo isso por amor, porque sei que esse tipo de coisa leva tempo. Estou fazendo isso por Pedro. Ele precisa de uma figura materna, e você já é isso para ele. Eu acredito que com o tempo podemos aprender a criar algo mais. O amor que sentimos por Pedro pode ser o começo de algo que talvez cresça para algo maior entre nós. Rosa olhou para ele, profundamente tocada, mas ainda relutante. Ela sabia que o que ele estava pedindo era algo grande e que envolveria não apenas ela, mas Pedro. Ela sabia que, para ela, a decisão não seria apenas uma escolha de status ou dinheiro, mas uma promessa de que faria o que fosse melhor para o menino que ela já considerava como seu filho. Ricardo, ela disse, a voz suave, mas firme. Eu me importo com Pedro mais do que qualquer coisa nesse mundo. Ele é o meu filho, de uma forma que vai além do sangue, e por ele eu faria qualquer coisa.
Mas um casamento sem amor não seria justo para nenhum de nós. Não podemos fingir que algo assim será fácil ou que acontecerá da noite para o dia. Mas, se você está dizendo que podemos começar de algum lugar, que a nossa base será o amor que sentimos por Pedro, então eu aceito, por ele. Ricardo a olhou com um alívio imediato, como se uma grande carga tivesse sido tirada de seus ombros. Ele sabia que não era uma resposta fácil, mas naquele momento, ele sentia que estava dando um passo na direção certa. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas tinham uma base sólida, um começo genuíno. Naquele instante, enquanto Ricardo a observava, a porta se abriu suavemente e Pedro entrou na sala. Ele estava segurando um pequeno ramo de flores nas mãos, suas bochechas coradas de nervosismo, mas com um sorriso radiante no rosto. "Rosa", disse Pedro com sua voz doce e inocente, "eu trouxe flores para você ficar para sempre." Ele entregou as flores para ela com tanto carinho que Rosa sentiu seu coração se derreter. Pedro era tudo o que ela precisava para saber que havia feito a escolha certa. Ela se agachou, abraçando o garoto com ternura. "Eu vou ficar para sempre, Pedro. Eu prometo." E naquele momento, a família que parecia improvável começou a se formar. Não através de riqueza ou status, mas através de algo muito mais poderoso: o amor, a dedicação e a escolha de um futuro juntos. O casamento de Ricardo e Rosa foi o início de uma nova jornada para os três. O que começara como uma proposta por conveniência, uma solução prática para um problema que Ricardo não sabia como resolver, logo se transformou em algo muito mais profundo e significativo. A mudança não aconteceu da noite para o dia, mas aos poucos, os elementos que pareciam ser apenas partes de uma solução temporária começaram a se consolidar, e a família, antes fragmentada e incerta, foi se fortalecendo. O casamento, que à primeira vista parecia ser apenas uma formalidade para dar estabilidade a Pedro, passou a representar um novo começo para todos. Ricardo, um homem que passou boa parte da vida mergulhado em sua carreira, começando a sua jornada muito jovem e dedicando-se à construção de seu império, viu-se de repente forçado a repensar o que realmente importava. Por tanto tempo, ele acreditou que seu trabalho e sua fortuna eram os pilares da felicidade, que a estabilidade de sua família estava atrelada à quantidade de dinheiro que ele fosse capaz de acumular. No entanto, à medida que os dias se passavam, ele começou a perceber que havia algo mais importante do que o sucesso nos negócios, a verdadeira conexão com as pessoas e, principalmente, com seu filho. Ele começou a se tornar mais presente. Antes, sua agenda estava repleta de compromissos, viagens de negócios e reuniões intermináveis. Mas agora, ele arrumava tempo para participar das reuniões escolares de Pedro, acompanhava o menino nas atividades extracurriculares e tentava entender as preocupações e os sonhos dele. De repente, Ricardo viu-se ensinando seu filho a andar de bicicleta, acompanhando-o no futebol de final de semana, e até mesmo ajudando-o a estudar. A relação entre pai e filho, antes fria e distanciada, floresceu. Pedro não era mais um garoto rodeado de luxo e brinquedos caros, mas um menino que tinha um pai ao seu lado, alguém que o amava de forma genuína. Por outro lado, Rosa, que havia aceitado o casamento sem muitas certezas sobre o que o futuro reservava, se encontrou em um papel que a transformou de maneiras que ela nunca imaginara. Inicialmente, sua vida como esposa de um homem rico e poderoso parecia um conto de fadas distorcido. Ela sabia que não estava ali por amor, mas por um compromisso com Pedro, algo que ela acreditava ser o melhor para o menino que ela amava, como se fosse seu filho. No entanto, com o passar do tempo, Rosa foi se adaptando. Ela não era mais apenas uma mulher simples do interior, uma funcionária que cuidava da casa e do filho de um homem ausente. Ela se tornou uma mãe dedicada, uma esposa que passou a ser respeitada por seu marido, não como uma empregada, mas como uma parceira. Ela se sentia segura no papel que havia construído com tanto carinho, e ao mesmo tempo, a mulher que ela sempre foi começou a florescer. Ela não precisava de mais nada para se sentir completa, porque encontrou em Ricardo e Pedro
a verdadeira essência da felicidade. Era uma felicidade construída a partir do respeito, do apoio mútuo e, principalmente, do amor que se tornava mais forte a cada dia. O que realmente mudou a dinâmica da casa, no entanto, foi o relacionamento entre Ricardo e Rosa. O casamento, que inicialmente parecia uma transação entre duas pessoas que queriam fazer o que era melhor para Pedro, logo começou a se transformar. Com o tempo, o respeito mútuo foi se aprofundando, e algo que começou de maneira prática foi se tornando um vínculo verdadeiro e forte. Ricardo, que antes era distante e emocionalmente ausente, começou a perceber a mulher ao seu lado de uma maneira que ele nunca imaginara. Ele passou a admirar Rosa, não apenas por sua dedicação a Pedro, mas pela força interior que ela possuía. Ela não era apenas uma esposa, mas uma mulher com um coração imenso, uma pessoa que sempre colocava os outros à frente de si mesma. Isso tocou Ricardo de uma forma profunda, e ele começou a se perguntar por que nunca havia visto isso antes. Rosa, por sua vez, começou a perceber que Ricardo, com suas falhas e inseguranças, era capaz de crescer como pessoa. Ele se abria mais para ela. Começava a mostrar mais do que apenas seu exterior duro e impassível. Ele se permitia ser vulnerável, e com isso, Rosa o aceitava mais plenamente. Juntos, eles começaram a construir um relacionamento não baseado em aparências ou conveniência, mas no apoio e na dedicação um ao outro. Com o tempo, as carícias e as palavras gentis substituíram as formalidades do começo. Eles aprenderam a se amar, mas esse amor foi algo que cresceu aos poucos, como uma planta que precisa de cuidados constantes para florescer. E Pedro, no meio disso tudo, cresceu em um ambiente de amor genuíno. Ele se sentia seguro, não apenas no ambiente luxuoso da mansão, mas principalmente no carinho que recebia de seus pais. Ele sabia que, apesar de tudo, a coisa mais importante na vida era o amor e a segurança emocional, algo que ele havia encontrado na relação entre Ricardo e Rosa. Ele floresceu, não apenas em termos de crescimento acadêmico ou esportivo, mas também em termos emocionais. Pedro era agora uma criança feliz, equilibrada e cheia de esperança. Os anos passaram e, ao longo de todo esse tempo, Ricardo e Rosa se tornaram, finalmente, uma verdadeira família. O que parecia impossível no começo, um casamento por conveniência, agora era uma história de amor, respeito e compreensão mútua. Era uma família construída sobre a base sólida de sentimentos verdadeiros, e não apenas sobre o que o dinheiro poderia oferecer. Quando Pedro completou 13 anos, a professora pediu que ele escrevesse uma redação sobre a sua família. Ele olhou para as palavras no papel e, ao começar a escrever, pensou em tudo o que havia vivido. Ele escreveu sobre como seu pai e Rosa haviam mudado ao longo dos anos, sobre como ele, agora, se sentia parte de algo mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Ele escreveu sobre o que aprendeu. O amor verdadeiro não é algo que se compra. Ele está nos gestos sinceros, no carinho que recebemos sem pedir, na presença constante de quem se importa. O amor está no coração das pessoas, e é isso que faz uma família ser verdadeira. Quando ele entregou a redação à professora, ela o leu e, com um sorriso, disse: "Pedro, você escreveu algo muito bonito." Pedro sorriu de volta, mas sabia que, mais do que palavras, ele havia vivido esse amor. Ele o sentia todos os dias em cada gesto, em cada sorriso de sua mãe Rosa e em cada palavra de seu pai Ricardo. Ele sabia que tinha a família que tanto precisava, uma família construída de amor, respeito e, acima de tudo, verdade. À noite, após o jantar, Ricardo e Rosa estavam na sala de estar, relaxando no sofá. Pedro entrou e, como sempre, a luz no rosto dele iluminou o ambiente. Ele se aproximou de Rosa com um sorriso radiante, segurando um pequeno presente nas mãos. "Eu trouxe isso para você, mamãe", disse ele, oferecendo flores que acabara de colher no jardim, "para você ficar para sempre." Rosa olhou para ele com os olhos cheios de emoção e abraçou Pedro com todo o carinho. Ela sentiu mais uma vez que sua decisão de se casar com Ricardo havia sido a escolha certa. A vida deles agora estava completa.
não por causa do dinheiro, mas pela base sólida de amor que haviam construído juntos. Ricardo, olhando para Rosa e Pedro, sentiu uma paz profunda. Ele sabia que a vida dele havia mudado para sempre, mas mais importante, ele sabia que a verdadeira felicidade vinha do amor verdadeiro e da construção de uma família que ele jamais imaginara ser possível. E assim, com o abraço de Rosa e Pedro, a família que parecia improvável se consolidou, cada vez mais forte, mais unida e mais capaz de enfrentar qualquer desafio que surgisse. Eles haviam encontrado algo que Ricardo, até então, não sabia que existia: o verdadeiro amor, que não se compra, mas se constrói. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.